Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, estou aqui ainda sem acreditar que atingimos essa marca tão especial. Gente, 200 programas. Vocês imaginavam? Eu não. Vocês falem. Vocês achavam que isso ia acontecer? Eu não achava. E a gente tá muito feliz de alcançar essa marca de 200. E como é característico deste programa e da falta de memória dos apresentadores, nós esquecemos de fazer uma grande comemoração de 200 programas. Exatamente. Eu até olhei faz o quê? Um mês e um pouco, quase 2 meses, falei, Dani, em breve será nosso 200º episódio. Vamos fazer algo especial? Vamos. Você lembrou? Eu não. Corta para Dani, amanhã é nosso 200º episódio. É isso, mas quem gosta do Abominável Podcast já está acostumado com esse tipo de coisa, né? E mesmo assim a gente conseguiu pensar em alguma coisinha diferentinha aqui, de um tema legal. E aí, como estamos em festa, alegria, alegria, festa, a gente pensou filmes de terror que tem como cenário festas. Celebrações, grande amizade, grandes encontros. E aí é claro que você já pensa, vai ter filme de festa de Halloween, filme de festa de Natal, festa de Dia dos Namorados. Não, a gente só colocou um exemplarzinho ali que precisava entrar de qualquer jeito, mas evitamos essas datas tão conhecidas assim e fomos mais para aqueles filmes que são encontros entre amigos, sei lá, festas de família, né? E trazendo aqui para vocês umas diquinhas um pouco diferentes. Acho que tem alguns filmes que nós já falamos, mas de qualquer forma, vale a menção. Menção esta que eu preciso falar, que eu preciso fazer também do nosso Apoia-se, apoia.se. Exatamente, a pessoa tá tão em ritmo de festa que ela já quer cortar o bolo. Pois é, não vamos cortar este bolo. apoia.se/Abominável Podcast, que é o jeito certo de você comemorar esses 200 programas, que é o quê? Assinando o nosso Apoia-se. Tem ali umas recompensas, mas você pode pôr o valor que você quiser. Aqui é muito democrático, entendeu? Tem prêmios legais, tem episódio extra ali na categoria especial. Eu já fui no correio colocar o prêmio de quem ganhou esse mês, já deve até ter recebido, entendeu? Então, assim, é uma grande festa. Nosso grupo no WhatsApp, as pessoas conversam todos os dias, trazendo filmes, trazendo críticas. Eu até vi que tinha um rapaz comentando de Maldição da Múmia. Maldição da Múmia, tem dica de turismo, tem de tudo naquele grupo. Eu, inclusive, dei os meus 2 centavos sobre Maldição da Múmia quando eu assisti esse fim de semana passado. Vou falar aqui rapidamente pra vocês. Gostei. É melhor que Evil Dead Rise, que é o filme anterior do diretor? Não é. É melhor do que o primeiro dele lá, o do buraco? Qual que é o primeiro dele do buraco que eu não lembro? Que o menino some num buraco no meio da floresta lá? Não, acho que esse é melhor que o do buraco. Eu preciso lembrar qual que é esse do buraco, eu não tô lembrada direito. Mas não é melhor que Evil Dead Rise. Eu acho que faltou um pouco de ritmo. Eu acho que o final foi covarde. O Lee Cronin não assumiu os BO dele. Achei a abertura do filme fraca. Depois do que ele fez aquela abertura belíssima com Evil Dead Rise, daquela mulher saindo da água, completamente possuída por sabe Deus quem, e as palavras, o nome do filme surgindo ali, aquela música. Essa abertura teve essa música, teve o nome surgindo, mas não teve o punch que poderia ter, porque o Lee Cronin é muito criativo, porque ele não fez esse filme com CGI. Não tem tela verde em nenhum momento. É tudo efeito prático e ele é maravilhoso nisso. Agora, o elenco tá bem, a história é legal. Só achei o final covarde. Poderia ter cortado ali uns 10 minutos pra tirar aquela covardia que ele colocou ali no final. Enfim. Mas eu gostei. Não é melhor que o outro, mas de 5 estrelas eu daria 4. Lee Cronin, agora eu vi uma reportagem essa semana. Não era bem uma reportagem, era
uma manchete lá numa desses sites, num desses Instagrams de terror que eu sigo, tipo Dead Central, Shudder, Bloody Disgusting. E aí saiu um dizendo que ele queria fazer alguma coisa do Fred Krueger. Aí eu pensei, amor, dá uma segurada. Você é bom diretor, você é legal, as pessoas gostaram do seu filme, fez dinheiro. Dá uma seguradinha. Vamos esperar um pouquinho. Né, para traduzir, para ele entender, hold your wave. É, exatamente. Mas tem uma coisa genial na Maldição da Múmia, que quando a gente pensa em múmia, a gente pensa em alguém enfaixado, né? Com aquelas ataduras e tal. Aquela coisa meio monstro da Universal, né? E aí tem uma coisa muito boa nesse filme, que chega uma hora que a múmia tira as ataduras dela. Só que eu não tô falando de ataduras. Então fica aí no imaginário popular. Depois que você assistir o filme, você vai entender o que eu tô falando. E é desesperadora essa cena. Enfim. É uma versão, como fala, anabolizada do ralador. Isso. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. O que ele fez com o ralador em Evil Dead Rise, aqui ele faz com atadura que não é atadura. É outra coisa que aquela menina filha da mãe. Enfim, o filme é legal, vale a pena ser visto no cinema. 10 de 10. Quer dizer, 4 de 5. Aproveitando, estamos abrindo aqui com paradicas aleatórias. Eu vi um filme essa semana que entrou na nossa lista de expectativas, né? Eu queria dizer que estou arrependido e gostaria de ressaltar aqui a falta de qualidade de Psicopata em Fuga, ou como diz aqui na gringa, no nome na gringa, é Psycho Killer. O tão alardeado road thriller, horror, satanista do mesmo roteirista do Seven. Todo mundo falou, né? Pô, tem coisa aí que o cara é um dos principais roteiristas do cinema da geração dele ali. Ele escreveu Seven, escreveu A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, escreveu 8mm, escreveu aquele do O Assassino, sabe? Que é do David Fincher com o Magneto, como é que ele chama? Michael Fassbender, que ele é um sniper, né? Que fica na janela. É um filmão, assim, é um baita de um roteirista. E aqui, assim, eu não sei o que ele quis fazer. É um filmeco. Ele tem uma boa abertura, uma bela abertura ali. Acho que uns 10 minutos da abertura são muito bons. Mas eles pegaram a máscara que sobrou do último disco do Ghost, antes deles trocarem, né? O Papa. Não o Papa, os Ghouls, sabe? Os Ghouls, tá, ok. A banda, né? Você olha a máscara do assassino, vocês vão ver. É da versão do anterior, né? Não do que tá usando agora, que é cromado e tal, mas que até eles usaram naquele show que saiu em DVD e tal. É aquela máscara. É um refúgio daquilo lá. A moça segura bem a onda, ela tenta, mas não tem muito com o que trabalhar. Eu esqueci o nome dela, mas ela se esforça. É a Georgina Campbell. É boa. O assassino, ele tem uma presença física muito boa, mas o filme é muito, muito xoxo. Você imagina assim, o assassino, pra vocês terem uma ideia, ele comete um crime lá, ele mata, ele comete vários crimes, né? Mas aí, num determinado momento, ele acaba matando o marido dessa moça que é policial. Né? Os dois são policiais, ela testemunha isso. E aí, naquele processo todo de luto, a galera falou, vai, tira uma licença, vai descansar e tal. Ela resolve que ela vai caçar o cara, ela e ela mesma. E aí você fala, agora vai, hein? Só que de repente o filme para, ele fica tipo, o assassino vai para um lugar, ela vai atrás. O assassino vai para um lugar, ela vai atrás. O assassino vai para um lugar e ela vai atrás. E o filme é todo isso. Até que o filme chega num ponto onde deveria ser interessante, que envolve uma orgia satanista, mas é a orgia satanista mais palmole que eu já vi no cinema. Assim, é muito... Tudo que envolve o satanismo desse filme, que foi usado como chamariz, parece tipo que uma criança escreveu, sabe? Tipo, pede pra uma criança e fala, o que você acha que é satanismo? E põe no filme, sabe? Nossa, é muito fraco, muito fraco. Filmeco. Enfim, queria deixar aqui meus 2 centavos, porque é um filme que eu não sei se haverá outra oportunidade de escová-lo. Queria escová-lo aqui. Afinal de contas, estamos em ritmo de festa. Ritmo de festa. Também vou fazer outra observação aqui. Em breve vai estrear nos cinemas um filme chamado Dolly,
e um filme chamado Exit 8. O Exit 8 até vale a pena você ser visto no cinema. O Dolly, talvez não. O Dolly é aquele de uma véia com a máscara de boneca? Exato. Nossa, ele tá na minha lista ali pra assistir já faz uns dias já. Eu já vi o Dolly e vi o Exit 8. Se eu não me engano, é baseado num jogo. Ele é bem interessante, ele é bem feitinho, assim. Eu acho que não sei se ele é coreano ou japonês, acho que ele é coreano. E é bem legal, é legal. Agora, Dolly... Dolly tem seus problemas, viu, gente? Dolly tem seus problemas sérios. A ideia de Dolly é boa, mas eu não sei. Eu, se fosse vocês, não gastava dinheiro por isso. E corrigindo aqui, o Saída 8, que é o nome aqui no Brasil, é japonês. Japonês. Maravilha. É interessante como é construído, o porquê. Porque ele tem tudo pra ser chato, o Saída 8. Porque é um looping, mas não é. Não é chato, é legal. Não vai mudar a vida de ninguém. Entre o Saída 8 e a Múmia, veja a Múmia, por exemplo. Entendeu? Mas entre Saída 8 e Dolly, veja a Saída 8. Né? Por mais que seja o sabor brasileiro. Pois é. Dolly. Gente, filmes de festa. Ritmo de festa que balança o coração. Quem começa é o Rodrigo, que vai trazer um filme dos anos 80. Fala aí, Rô. Foi dos anos 80, né? Porque vocês já devem estar acostumados com as velharias que eu trago por aqui. E eu assisti recentemente um filme de 1981, um filme canadense, dirigido por J. Lee Thompson, que eu nunca tinha assistido e sempre tive curiosidade por causa do cartaz, que é um cartaz bem pitoresco. Eu vou contar aqui, vocês vão lembrar. O filme se chama Feliz Aniversário para Mim, ou Happy Birthday to Me, né? O original é tradução ao pé da letra, isso é curioso. E tem um cartaz com um cara com um espetinho enfiado na boca, assim, sabe? Tem uma carne, um pimentão, um tomatinho, uma cebola ali. Eu esqueci o nome desse negócio, eles até mencionam esse espetinho, é um prato, mas eu esqueci o nome. E o cartaz é esse cara com esse negócio enfiado na boca, assim. Eu sempre achei esse cartaz muito estranho e finalmente resolvi parar para ver. E do que se trata? Inclusive, esse do cartaz aqui, ele foi colocado numa lista aqui de quem é essa lista? Do American Film Institute, entre os 6 assassinatos mais bizarros da história do cinema. Que é esse com espetinho. Qualidade, começa com qualidade. Então, do que se trata, né? Tem um grupinho de jovens emergentes, né? Jovens burgueses ali, um pessoalzinho de uma cidadezinha que é considerado filhos de pessoas influentes e tal. Eles têm uma grana e eles estudam numa universidade local ali e eles são chamados os top 10 da escola ali. Eles são tipo os bambambam ali, né? Aqueles mais populares, mais cheios da grana e tal. E eles sempre se reúnem ali num barzinho, né? Numa taverna ali da vila, da cidade. Até que um dia, quando eles estão indo embora desse rolê, uma das mulheres, né, uma das moças, desaparece. Ela é atacada por um cara mascarado, né? Você não vê o assassino. E aí ela desaparece. Enquanto está todo mundo tentando lidar com esse desaparecimento, tentando entender o que aconteceu, se é uma coisa isolada, onde foi para essa moça, todo mundo começa a fazer umas investigações paralelas ali, outros crimes começam a acontecer envolvendo esses top 10 da universidade ali. E tudo parece envolver o passado de uma das garotas, que ela tem um trauma do passado, né? Onde a mãe dela... essa cidadezinha, ela é uma cidadezinha costeira, assim, então ela tem aquelas pontes que abre e fecha, sabe? E num determinado momento, a mãe caiu com ela dentro do carro ali dessa ponte. A mãe morreu, ela sobreviveu, mas ela acabou tendo umas sequelas ali, né? Então a gente vai acompanhando essa história que está se desenrolando ali com o desaparecimento dos amigos e da galera da faculdade, enquanto você vai tentando entender o que aconteceu com ela no passado e como essas duas coisas se conectam. E ele é um slasher daqueles mais... Ele pisa mais pro diálogo quase, porque ele é muito mais misterioso do que um Jason, do que um Halloween, assim, né? Do que aquela coisa onde tem mesmo
um assassino mascarado. Esse aqui é mais de mistério mesmo, você vai tentando entender o que aconteceu. As pistas são jogadas assim na tela o filme faz você duvidar do que está acontecendo, sabe? Ele dá uma pista e você fala, mas será que é isso? De repente acontece uma outra coisa que anula aquilo que você pensou que era. Ele vai mais por essa linha de slasher, mais mistério mesmo. E é um filme esquisitíssimo. Ele tem um final bizarro. E tem um dos 6 assassinatos mais bizarros da história do cinema, que é esse do Espetinho, que eu não lembro o nome do Espetinho. Eu tô curiosa, eu não conheci esse filme, mas só desse top 6 aí eu já me interessei. Nem precisava ler a sinopse, mas enfim. Vale a pena, só pelo espetinho. Agora eu fiquei com vontade de comer espetinho que eu esqueci o nome. É kafta? Não é kafta, é um negocinho que você põe vários... você põe a carne, a cebola, o tomate, sabe? Tá, aquele espetinho misto ali de... Ele tem um nome. Eu lembro que no filme ele até fala, eu fiz não sei o quê. De que ano é esse, Rô? 1981. E de 81 a gente vai para 2009... um filme do Sean Byrne, que se chama The Loved Ones, que em português é Entes Queridos. E aqui, preste atenção, a gente tem um adolescente, o Brent, que ele estava com o pai no carro, enfim, ele sofre um acidente, o pai morre, então ele carrega essa culpa e, enfim, N problemas que vocês já devem imaginar. Aí... ele tá naquela fase do colégio que tem um baile de formatura, que você tem que ir com os parzinhos, né, pra dançar. E aí uma menina, a Lola, chama ele pra esse baile. Vamos lá, vamos dar uma dançadinha comigo? E ele recusa. Fala, não tô afim. Aí provavelmente a Lola chega em casa, chora, fica mal, e o pai da Lola acha por bem sequestrar o Brent. Por que não? Você recusou sair com a minha filha, então agora eu vou organizar uma festa de formatura para ela aqui na minha casa e você vai estar nessa festa. E ele sequestra o cara, que, enfim, fica lá na casa, coitado, sofrendo torturas físicas bizarras, um negócio sádico. E aí o pai é um completo maluco, a Lola se revela uma psicopata. E tanto o pai quanto a filha ficam tentando transformar o Brent naquele príncipe perfeito pro baile de formatura. E aí eu não posso contar o resto, mas assim, dá pra imaginar o que acontece, né? Dá pra ter uma noção do que essa duplinha do barulho faz com o coitado do menino. Então, procurem esse filme, é uma festa estranha com gente esquisita, que dá tudo errado, mas é bem legal. Entes Queridos, de 2009. Eu queria abrir aqui um parêntese, porque eu descobri qual é o nome do espetinho. É um shish kebab. É um prato popular de cubos de carne grelhados no espeto. É um dos muitos tipos populares de kebab, uma variedade de carne originária da Turquia. Tradicionalmente é feito de cordeiro, mas também tem vários tipos com carne, aves e peixe. Esse programa também é cultura. Cultura, culinária, aqui tem de tudo, gente. Por isso que chegou aos 200. Tá vendo? É muita informação. Qualquer outro programa sem esse nível não passa do 100. Em 2011, saiu um filme do Adam Wingard que se chama You're Next, ou Você é o Próximo. Amo esse filme. Esse filme é legal. Opa, que esse filme é legal. Conta a história ali, se passa durante um jantar de comemoração do aniversário de casamento em uma casa de campo, né? E aí você tem ali os pais, né? Estão celebrando esse aniversário de casamento, tem os filhos, né? A namorada de um dos filhos, aquela coisa toda, né? A família reunida para uma grande festa. Família Davidson. E aí, eles estão lá nessa casa de campo e um grupo de assassinos mascarados invade a casa pra, enfim, fazer ruindade, né? Vale pra lembrar que é uma família aristocrática ali, né? E tem todo uma dinâmica bastante complicada entre a família, né? Eles são as pessoas mais horrorosas que existem. Mas estão sendo ameaçados. E nesse cenário de ameaça, eles descobrem que a namorada de um dos filhos,
ela manja ali os paranauê de sobrevivência, porque ela cresceu num acampamento nesse estilo. Então, ela acaba assumindo o controle da situação e transforma a casa numa armadilha para esses caras. E aí o jogo vira, não é mesmo? É uma coisa meio Esqueceram de Mim, quando Macaulay Culkin faz as armadilhas pros caras. Isso, ele parece um pouco do Casamento Sangrento com o Esqueceram de Mim. É uma mistura boa desses dois, né? E aí, enquanto eles estão tentando sobreviver, enquanto fazem as armadilhas, enquanto estão um querendo matar o outro, segredos familiares começam a surgir. E você entende que também ali ninguém presta muito, né? Sim, e vale a pena um destaque não, uma menção aqui. Tem um dos personagens que ele é namorado de uma das filhas, que ele é um cineasta meio metido a besta, assim. Ele é o Ty West. Boa lembrança. Ty West que atua, dirige, escreve. Esse moço é um talento, né? Aí você pega um Adam Wingard, que era um promissor no cinema de horror, vindo do Mamogor, e dá na mão dele aquela papagaiada dos King Kong da vida lá, do Godzilla. Aff, Maria, desperdício de talento. Não fala assim, não fala assim. Vamos para 2013, o filme do James Ward, chamado Coerência. Esse aqui também é sinistro, porque a gente tem 8 amigos que se reúnem para um jantar na noite em que um cometa vai passar próximo da Terra. Então eles estão lá trocando ideia, aquela mesa, as pessoas comendo, bebendo, conversando, pipipi, lá. Rola uma queda de energia, Enel, alguma coisa aconteceu. Eles percebem que a casa vizinha ainda tem luz. E aí eles vão tentar ali, né, não deixar essa noite morrer. Só que eles descobrem que esse cometa que passou criou uma fenda na realidade, gerando múltiplas versões paralelas deles e da casa. E aí, meus amigos, você não sabe o que está acontecendo. Os personagens entram numa paranoia. Eles não sabem se as pessoas que estão na mesa são as mesmas, se são outras, se é da realidade X, se é da Y. O que está acontecendo, para onde esse filme vai, é muito curioso, é muito legal. E fica aqui de dica para vocês também, uma festa que não termina bem. Não termina bem. É complicado isso aqui. Outra que não termina bem é O Convite, de 2015. Muito bom. De Karen Kusama, onde a gente tem o Will, que é convidado por sua ex-esposa, a Eden, para jantar na antiga casa deles, onde eles viviam antes de uma tragédia familiar acontecer ali e acabar com o casamento, aquela coisa toda. A Eden casou de novo, tem lá o seu marido e tal. Eles passaram um tempo no México, sei lá, retiro espiritual, algumas coisas assim meio esquisita. Eles voltam então para os Estados Unidos e aí chamam o coitado do Will para fazer esse jantar amistoso, né, entre as duas famílias. Só que ao longo da noite, o Will começa a suspeitar que esses anfitriões aí têm segundas intenções, né, com os convidados. E aí depois você vai entender o que significa o tal do convite que esses caras fizeram. Olha, é aquele convite que se você soubesse, você não aceitaria. É bem legal esse filme. Tem gente muito louca, tá, no mundo, queria dizer isso pra vocês. E um exemplo é esse casal aí, a Eden e o seu novo marido. Pelo amor de Deus, saiam correndo. A diretora desse filme é muito boa, que é a mesma diretora do Garota Infernal. Sim, ela é bem talentosa. É bem legal. Uma pena que ela não tem feito muito mais filmes, tá indo, foi pra televisão e tal, mas é uma baita diretora. Aí vamos para 2017, num filme que já falamos aqui, mas é sempre bom lembrar, porque o filme legal que é A Morte Te Dá Parabéns. Christopher Landon colocou aqui essa mulher, essa protagonista que é divertidíssima, tem um carisma maravilhoso, é uma estudante universitária, filha da mãe, egocêntrica, que acorda no dia do seu aniversário num quarto de uma pessoa estranha, um cara chamado Carter. Aí, no final do dia, ela é o quê? Assassinada por um mascarado.
Só que aí, de repente, ela acorda e de novo é amanhã do aniversário dela. E ela tá presa nesse loop temporal de reviver o dia da morte dela até conseguir identificar o assassino e, enfim, acabar com esse loop. Mas a parte bacana é que a cada repetição ela descobre mais sobre ela mesma, tenta corrigir os erros dela, enfim. Feito de uma forma muito divertida esse filme de terror, com comédia. Tem a parte 2 também, que também é bem legal e vale a pena. Eu sei que às vezes vocês olham ali no serviço de streaming e falam, ih, esse filme deve ser uma palhaçada. É gostoso de ver, gente. E recomendo também aqui o Freaky, que é do mesmo diretor que saiu no ano seguinte ao A Morte dá Parabéns 2 aqui, que também é uma belezura de filme. Freak é sensacional, história com Vince Vaughn. Ele troca de corpo, ele é um assassino e troca de corpo com uma adolescente. É muito bom, é muito divertido. Que filme gostoso. Fica aí de dica pra vocês também. O que não é gostoso é o próximo filme. Esse aqui é difícil de assistir, gente. Por uma série de motivos. Mas ele começa, ou melhor, ele se passa inteiro numa grande festa. Estou falando de Clímax, do Gaspar Noé. Ele lançou o filme em 2018. Noé? Nossa, você mandou essa. Meu Deus, temos aqui uma piada. Ah, na festa de 200 episódios não poderia faltar. Não poderia faltar, né? Piada ruim. Faz parte do alicerce desse podcast. Muito que bem. Aí aqui a gente tem esse filme que se passa nos anos 90. A gente tem um grupo de dançarinos franceses que se reúnem em um prédio isolado, assim, vazio. Eles vão fazer um ensaio ali de 3 dias e tal. E aí, quando acaba o ensaio, acaba tudo na última noite, eles fazem uma festa para celebrar que terminaram de ensaiar, né? Atores, dançarinos, uma grande alegria. Aí eles fazem ali como é que fala? Um regabofe ali. Tem comes e bebes, tem umas coisinhas gostosinhas, mais bebes do que come. Tem as dorgas também rodando e tal. E aí tem aquela bebida sangria, né? Só que aí batizaram a sangria, gente, com um LSD de uma potência que você fala, gente, vai dar ruim. E aí, não é que vai dar ruim, dá muito ruim. Mas dá ruim num nível que vocês não estão esperando. É pesado. Esse grupo de dançarinos vai, assim, na loucura mesmo. Paranoia, psicose, violência extrema, abuso. Tudo que vocês possam imaginar acontece nesse filme, inclusive morte. Sim, eles estão nesse lugar, né? A festa tá rolando e tá rolando uma nevasca, né? Então eles estão meio que já se prepararam para ficar lá. Não consegue fugir, né? Só que não deu. Cara, é muito pesado. Difícil de assistir, o tema é pesado, tem cenas pesadas, mas é um bom filme sobre a degradação do ser humano. É um bom filmão. Tem coisas muito tristes ali, mas recomendo que assistam num dia, assim, durante o dia. Veja um desenho depois pra dar uma aliviada. Porque não é fácil, não. Clímax não é fácil. Aí vamos para 2019, filme de Tate Taylor, chamado Ma. Aqui a gente tem a Sue Ann, que é uma mulher solitária que vive numa cidade pacata e ela é abordada por um grupo de jovens para poder comprar álcool, porque lá nos Estados Unidos é 21 mais, né, para poder comprar. Aqui, nos anos 80 e 90, a gente ia na padaria para nossa mãe e comprava cigarro, comprava latinha de cerveja pro pai. Lá não. Sempre rolou isso. Vai lá buscar uma cerveja. Sempre rolou, porque eu cansei de comprar cigarro para minha mãe. Nunca experimentei, mas cansei de comprar cigarro para minha mãe com 10 anos de idade. Era assim que funcionava. Agora, aqui no Brasil, é 18 anos pra você comprar essas coisas. Lá fora é 21 e não tem conversa. E aí, então, esse grupo quer comprar bebida. Eles têm menos de 21, então abordam essa mulher pra comprar pra eles. E aí, ela é muito solícita, né? Ela é muito legal, ela é muito gente fina. Ela oferece o porão da casa dela para que eles festejem com segurança. Porque é muito melhor você festejar na casa de alguém do que você ficar no meio da rua. E ela é muito legal. E ela fala, vocês vão poder usar aqui o meu porão para isso. Tem algumas regrinhas ali. E uma das regras é, vocês nunca podem subir as escadas. O que acontece? Filme de terror, se alguém seguir as regras, não tem filme de terror, né? Não tem filme, exato. E aí essa amizade linda e maravilhosa se transforma
numa obsessão doentia. Ela começa a perseguir esses jovens e aí vira um bagulho. Mas assim, um bagulho louco, um negócio de vingança. Foi um filme esquisito, mas não é ruim, não. Ele é esquisito. Vai passar o tempo e não vai passar muita raiva, né? Mas dá pra justamente passar uma tarde ali. Dá pra encarar. Um que vocês vão adorar, que eu amei, que é muito divertido, que não deve ser levado a sério, mas é muito divertido. Se chama Todos os Meus Amigos Estão Mortos. Um filme que foi pra Netflix direto. Ele saiu em 2021 e é do Jen Belkley. E aí, qual que é a história? O filme começa pelo final. Então, assim, a gente tem uma festa de Réveillon numa casa luxuosa, onde vários jovens foram passar essa festa lá. E o filme começa com os policiais entrando logo no dia seguinte nessa casa e encontrando todo mundo morto. Tipo, cadáveres e cadáveres espalhados pelo sofá, pelo chão, pela cozinha, pelo quarto. E você pensa, meu Deus, o que aconteceu? Corta a cena, voltamos para o começo da festa. E ali você vai ver os jovens chegando, conversando, quem é quem, porque é importante você saber quem é o dono da casa, quem é a mocinha, quem é não sei quem. Blá, blá. Você vai conhecendo os personagens e todo mundo começa a beber, começa a usar droga, começa a paquerar. E aí vira um famoso rebosteio. Não tem outra palavra para eu usar para definir esse filme do que um rebosteio. Porque uma coisa idiota, e é bem idiota, desencadeou uma morte mais absurda que a outra. É muito legal. Recomendo que assistam. Divertidíssimo, criativo e pra ver comendo pipoca mesmo, dando risada das mortes, dos personagens, que não tem nenhum ali que você fale, gente, meu Deus do céu. Não, cada um fazendo uma merda maior que a outra, assim, sabe? Rebosteio é a palavra. Vejam, Todos os Meus Amigos Estão Mortos na Netflix. Deve estar lá ainda porque é original deles. Então acredito que esteja lá. É de 2021. É muito legal, gente, sério. É muito divertido. Esse eu não conhecia, não. E antes da gente encerrar, claro que eu vou lembrá-los da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming do Brasil, focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você assina por R$ 9,90 por mês, tem acesso a um catálogo gigante de filmes e séries, que começa desde os primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia, já dizia a música. Tem, inclusive, mas aqui Planeta você dos tem... Macacos lá. Exato. Mas aqui você tem filmes de todos os subgêneros, de todas as décadas, filme antigo, filme preto e branco, filme novo, tá tudo na Darkflix Plus. Eles também colocam alguns filmes do Fantaspoa para vocês verem de graça. Talvez ainda esteja rolando alguma coisa, não sei se eles já tiraram, porque o Fantaspoa acaba, né? Então, enfim, acabou, acho que fica mais uma semana, eles tiram. Mas se você tá ouvindo esse podcast logo no início que ele foi postado, dá uma olhadinha que é capaz que ainda esteja lá alguns filmes do Fantaspoa, e se tiver, é de graça. Se não, R$ 9,90 por mês e você tem esse catálogo legal. darkflixplus.com.br, o Instagram darkflixplusbr. Você pode assistir na Claro TV, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, aonde você quiser. Você tem ali o aplicativo, meu amor, é um abraço. Dê o play, grande festa também. E agora vamos para o último, Rodrigo. Chegamos no último filme de hoje, que a gente prometeu que não ia colocar muito filme com feriado, né? A gente colocou só um ali que é de Réveillon, mas é porque vale muito a pena. Mas feriado é sempre bom, né? Feriado é sempre bom. Que a gente não quis colocar Halloween, Natal, essas coisas. E aí colocamos um, que esse aqui também é bom demais, que é Feriado Sangrento, Thanksgiving, que a gente também não tem no Brasil, então assim, não faz diferença pra nós, né? Mas tem lá fora, e fizeram um filme muito legal sobre isso, e esse cara que fez foi o Eli Roth. Lançou esse filme em 2023, prometeu que vai ter a continuação, até agora não soltou. Tanto é que ele vai soltar o filme do sorvete, como é que chama? Ice Cream, do sorveteiro, que aliás eu vi o trailer e tá sensacional. Sorveteiro, né? Crianças assassinas, tá maravilhoso. Vejam esse trailer, eu acho que é Ice Cream Man, do Eli Roth, sai esse ano. Mas esse aqui ele lançou em 2023 e a gente tem uma tragédia que acontece na Black Friday, numa cidade XY envolvendo pessoas, uma coisa horrorosa.
E aí, um ano depois, essa loja que passou por isso, enfim, que teve esse problema, ela reabre e decide fazer também esse lance do Thanksgiving, né? De preços mais baixos, aquela coisa toda ali. Tipo uma inauguração do Mercado Guanabara. Isso, exatamente. Quem já viu na internet sabe do que eu tô falando. E aí, do completo nada, a gente tem um assassino que começa a matar ali, perseguir pessoas que estavam direta ou indiretamente ligados ao que aconteceu um ano antes. E aí você pensa, quem será que é este assassino? Será que ele é alguém que estava lá? Será que ele é um sobrevivente? O que está acontecendo? E aí o xerife e um grupo de jovens, sempre os jovens, precisam descobrir a identidade antes que eles virem vítimas, né? Desse cara que está fazendo, assim, realmente um banquete macabro, um negócio bem doido nesse feriado de Ação de Graças. E, como já é de se esperar de um filme do Eli Roth, tem sangue pra caramba. Sangue em profusão, como dizem. Jorrando, que é uma beleza. Então, quem não assistiu Thanksgiving, por favor, veja. É bem legal. E a gente tá de olho também no próximo filme do Eli, que sai esse ano, que é esse do sorveteiro. Espero que vocês tenham gostado desse especial, que não é tão especial, mas é especial, tá? De 200 episódios. Então, nos dê parabéns. Pô, 200 episódios? Nos dê parabéns nos comentários, acho que é o mínimo que vocês podem fazer. E a gente se encontra semana que vem pro episódio de 201 do Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.